amados irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos nessa manhã maravilhosa, onde o Senhor tem nos dado, sol, luz, vida, para que possamos falar daquilo que Ele tem nos dado, em nome de Jesus. Queremos dizer aos irmãos que estamos fazendo essa transmissão do nosso Templo Novo, aqui na Avenida São João, a primeira esquina logo após o Açaí, aqui por trás do Açaí, Então estamos no Templo Novo. Os irmãos estão percebendo alguma diferença, seja de ambiente, seja de alguns ruídos externos, mas é que nós estamos situados numa avenida, e aí tem os carros passando, etc, e é inevitável, Mas o que é mais importante, estamos aqui com os amados, para mais uma vez, estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 8, dia 21 de fevereiro de 2021, com o tema, como tem sido durante esse trimestre, de bastante reflexão. Até antes eu gostaria de dizer que algumas pessoas que não gostam da Escola Bíblica Dominical, primeiro é por conta dos próprios professores, e segundo é porque não querem se reeducar, porque a lição da Escola Bíblica Dominical, ela reeduca a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de ser, nossa maneira de proceder. E isso é difícil. A reeducação traz lágrimas, traz esforço, traz abnegação. E muitas vezes não queremos largar aquilo que a gente já está, como posso dizer, arraigado, Não queremos largar estas coisas porque elas realmente provocam dores. A nossa lição, ela, como sempre, como Deus tem nos dado, ela tem diversas subdivisões. Nós vamos estudar essas subdivisões com os queridos e os amados irmãos nessa manhã. Como já falamos, ela se refere ao comprometimento do homem com a palavra de Deus. Eu gostaria de enfatizar de início que a verdadeira Assembleia de Deus, aquela que permanece arraigada nos seus princípios doutrinários e de costumes, ela possui efetivamente um comprometimento com a palavra de Deus, até por conta da sua declaração de fé. Está escrita a declaração de fé, todos podem ter acesso pela internet, no site da CGADB, que é o nosso órgão máximo. Não queremos aqui descartar outras denominações, mas como estamos falando de algo que é nosso, deixemos de lado o que é dos outros, vamos falar aquilo do que é nosso. Então, efetivamente, nós procuramos estar 100% embasado na Bíblia Sagrada. Primeiro, em função da sua autoridade. Lá nos meados do ano de 1500, quando houve a reforma protestante, foi escrita uma palavra em latim chamada sola scriptura, ou sola escritura, significando que somente a Escritura, somente a Bíblia é a nossa regra de fé para viver. Isso foi dado por Zwinglio, por Martinho Lutero e outros reformadores da época. Este brado daquela época traz o significado de que somente a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, para embasar a nossa fé, embasar a nossa vida, que é a prática da vida cristã, e por meio dela, somente dela, conhecermos a Deus e entender a vontade dele. Ou seja, não precisamos de outras coisas, senão única e exclusivamente a palavra de Deus. Por que digo isso?
Porque outras denominações, elas têm a Bíblia e têm a tradição. Já outros têm tradução do Novo Mundo e a revista Sentinela. E outros têm a Bíblia e o Livro dos Mormons. Ou seja, sempre está existindo algo que queira complementar a palavra de Deus. E alguns dizem necessariamente que ela contém a palavra. Esse contém a palavra está incorreto o termo. Ela é a palavra de Deus. Ela é a única fonte de autoridade espiritual existente para nós. Não há outra possibilidade. Então, o que ela diz, está dito. E o que ela não diz, também está dito. Eu diria assim, porque existem determinados modismos, que nós vamos chegar a eles, que não se compatibilizam com a palavra, ou seja, não existe comprometimento com a palavra de Deus. O outro motivo do nosso comprometimento dentro dessa autoridade bíblica é que ela se torna o nosso fundamento. Existe um movimento pentecostal chamado, ou não pentecostal, chamado cessacionalista. Cessacionistas. O que são os cessacionistas? São aquelas pessoas que dizem que os dons espirituais, principalmente o de falar em línguas, ficou lá na igreja primitiva, que Deus só concedeu aqueles dons espirituais como sendo um reforço para que os apóstolos levassem adiante a obra do Senhor. Ora, nós ainda estamos necessitando desse reforço, mais do que nunca, porque os tempos estão se tornando muito difíceis, à medida que se mistura a palavra de Deus com os modismos que existem e os desmandos que existem aí no mundo. Esses desmandos, inclusive, baseados nas crenças das emoções e dizendo que o canon da Bíblia é aberto, ou seja, não está concluído. Meus amados irmãos, atentemos para aquilo que nos diz o livro de Apocalipse, um dos seus últimos versículos, de que efetivamente, ninguém acrescente ou tire alguma palavra deste livro. Isso é muito perigoso, porque a mesma Bíblia diz que Deus retirará dele a parte dele, da árvore da vida. Então, a revelação canônica efetivamente, ou a revelação do Novo Testamento, ela se encerra com os apóstolos. Enfim, para nós que cremos na palavra de Deus, para nós que fundamentamos a nossa fé exclusivamente nela, para nós que temos a Bíblia como sendo o nosso fundamento de fé, ela é mais do que suficiente. Ela é a fonte de toda a autoridade espiritual. E como eu já disse, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, que ela diz assim, a parte dela diz, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de nova revelação extraordinária ou pretensiosamente canônica. Eu quero dizer aos irmãos que já existe um aspecto chamado de Novíssimo Testamento. Você poderá dizer, ai misericórdia, mas é um fato. O Novíssimo Testamento, ele já é um fato, já é uma existência, até mesmo para algumas teses de doutorado, que dizem com muita clareza que a Bíblia não satisfaz mais as necessidades do homem moderno. Aliás, deixa eu lhe dizer algo para complementar este raciocínio. A Bíblia nunca satisfez o homem moderno em época nenhuma, porque Deus não está aqui para agradar ao homem. O homem
é que tem que agradar a Deus, não é a Bíblia que se adapta aos nossos costumes. São os nossos costumes, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossa maneira de pensar, nossas experiências que tem que se enquadrar naquilo que a Bíblia nos diz para sermos. Essa ideia de sermos deístas, o que é a ideia de ser deísta? Deísta é a ideia de que Deus fez o mundo, fez a Bíblia e deixou aí agora a mercê de que cada homem fizesse a sua forma de pensar. É como se fosse um relojoeiro. Deus fez um relógio chamado mundo, colocou as peças dentro, chamado gente, e deixou agora aí que tudo isso funcionasse, cada um por conta própria. Por incrível que possa parecer, isso é uma adaptação da filosofia humanista, que diz que a vida, vou resumir, a vida é um quadro, e você é quem pinta o motivo deste quadro. Quando na verdade todos aqueles que estão em Cristo Jesus sabem que Deus tem um plano para a vida deles. Não são eles que pintam os seus quadros, mas é o Senhor que dá um novo rumo, uma nova direção, é uma nova vida em Cristo Jesus. Deístas é isso, nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós cremos em Deus e procuramos viver conforme a sua palavra. E há um outro detalhe muito interessante que é preciso que atentemos para ele. Nós ainda vivemos os mesmos dons espirituais que os apóstolos. O livro de Efésios fala dos dons ministeriais. Nós ainda vivemos os dons ministeriais. A Bíblia não é para aquele tempo, a Bíblia é para sempre. É ela que nos conduzirá aos céus, à presença do Senhor. Para mim, para você, para nós que somos arraigados, ela é toda a autoridade de Deus na terra. Ele não somente fala pela palavra, mas como ele fala através de sonhos, de visões, de hinos, das coisas mais simples. No entanto, esta palavra, este sonho, essa visão não foge ao parâmetro da palavra dele. Não é um sonho de uma renovação ou de um novo, isso aí bem interessante, né? Recebo uma nova unção. Não. A unção que nós recebemos caiu sobre nós há 2000 anos atrás, lá quando a igreja estava reunida naquele cenáculo e receberam o batismo com o Espírito Santo. De lá para cá nada mudou. A igreja continua firme na doutrina dos apóstolos. Nós vamos examinar esse aspecto de doutrina dos apóstolos. Então, o que nós queremos dizer com essa palavra é que a autoridade da Bíblia para nós ela é mais do que suficiente. Quer ver a prática do dia a dia? Vá para o livro de Provérbios. Quer saber como trata a sua esposa? Vá lá para o livro de Cantares. Quer ver como se relacionar com o mundo? Vá para o livro de Eclesiastes. Quer ver como tratar suas finanças? A Bíblia possui como você deve tratar suas finanças. Você quer ver como deve se relacionar com a igreja? Vá para o Novo Testamento, especificadamente para o livro de Efésios. Então, amados irmãos, ela nos traz de maneira inquestionável não somente o princípio de todas as coisas, como ela nos traz de maneira inquestionável o fim também de todas as coisas. Qual é o interesse de Deus para comigo, para com você, para conosco? Qual é o plano de Deus para nós? O que é que Deus requer de mim e de você? Tudo isso nós encontramos na santa e preciosa palavra de Deus, exclusivamente nela. O zelo pela doutrina
compromisso com a palavra de Deus tem que trazer zelo pela doutrina. O compromisso pela palavra de Deus traz a compreensão de que ela é a autoridade máxima sobre mim, sobre você, sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Segundo ponto, o compromisso com a palavra de Deus traz zelo pela doutrina. Embora a palavra doutrina ele tenha diversas ligações apologéticas, né? Mas é preciso entender e interpretar que desde o início da formação da igreja havia uma preocupação dos apóstolos em trazer a doutrina para os crentes, ou para aqueles novos crentes, para que eles se firmassem, para que eles soubessem como agir, como proceder. Afinal de contas, eram novos convertidos. E a Bíblia da palavra do Senhor, ele fala lá em Deuteronômio: goteje a minha doutrina. Então ali você vai encontrar as 3 formas do aspecto da doutrina. Vai encontrar a doutrina como gotejamento, vai encontrar a doutrina como chuva fina, finalmente vai encontrar a doutrina como chuva grossa. Existe o aspecto doutrinário para toda espécie de crentes dentro da palavra de Deus. Ora, e os nossos credos? E as nossas confissões? Nossos credos, nossas confissões são produzidos exclusivamente com base na doutrina da igreja. A palavra doutrina, ela vem do latim doutrinar, literalmente significa ensino ou instrução. Esse termo ele apresenta vários níveis de significado, né? No entanto, quando o texto sagrado diz assim, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, significa literalmente que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. A palavra doutrina ali tem um aspecto de instrução, está similar a Deuteronômio capítulo 32, o versículo 2, como nós acabamos de citar. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos nos referindo aos ensinamentos bíblicos. Nós extraímos da Bíblia o que ela quer dizer para nós. Detalhe: a Bíblia por si só se explica. Ela não precisa de que eu ou você tenha imaginações para explicar a palavra de Deus. Ela por si só, ela se explica. Daí nós temos aquele adágio cristão que diz: o texto sem contexto é um pretexto. Porque pegar o texto isolado e tentar demandar uma doutrina de um texto isolado, isso é um pretexto, porque a própria Bíblia, ela se autoexplica. O que falta ao homem é a profundidade bíblica, o que falta ao homem é ingressar nos meados do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo o introduza no ensinamento, primeiro para a sua própria vida, depois para a vida dos outros, né? Se aplicando a viver aquilo que quer ensinar. Bendito seja o nome do Senhor, de acordo com a palavra. Então o que falta ao homem é isso. Até nos hinos, né? Determinado cantor perguntou a um pastor: eu quero ser um cantor, que curso o senhor me aconselha? Ele disse: bacharel em teologia. O cara disse: não, eu quero ser cantor, não quero ser pastor. Ele disse: não, bacharel em teologia não é para pastor, bacharel em teologia é para todo crente. É bom que você faça bacharel em teologia para não cantar heresias, não cantar coisas que a Bíblia não diz, não cantar coisas que a Bíblia não se refere, ou acrescentar alguma coisa a ela. É preciso conhecê-la. E aí vem a minha temática constante com todos os crentes: é preciso ler a palavra de Deus de maneira sistemática, diariamente. Isso serve como doses homeopáticas de relevo espiritual em nossas almas, em nossas vidas. O conteúdo dela, o conteúdo do ensino, ele tem que trazer
o conteúdo do ensino bíblico, ele tem que trazer o mover da fé, porque nós cremos pela fé, e nós cremos pela palavra ministrada, a palavra de Deus, não a palavra do homem invencionice, né? Aqui eu quero até abrir um parênteses e dizer a vocês que estão nos ouvindo em nome de Jesus, que acabem com este negócio de receber uma bênção. Venha para a igreja receber uma bênção, receber a sua bênção. Quando Deus chama Abraão, ele diz a Abraão: sê tu uma bênção, não venha receber bênção nenhuma não. E quando vamos ao livro de Efésios, nós encontramos que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu não venho para a igreja receber uma bênção, eu venho para a igreja, entre outras coisas, porque sou abençoado em nome de Jesus. Então acabe com esse negócio de ir para a igreja buscar uma bênção, e alguém está dizendo a você: receba a sua bênção. E conversa. A fonte da doutrina tem que ser a própria palavra de Deus. Ela pode ser auxiliada com experiências cristãs embasadas na palavra. E cuidado aí para não estar criando invencionices, dizendo que Deus fez sem Deus ter feito. Alguém que quer ser mãe de todo jeito, arranja uma pessoa aí qualquer, engravida, vai ser mãe, e depois vai dizer que Deus deu. Deus não deu coisa nenhuma. A pessoa é que procurou ser aquilo que desejava ser. Quando se espera no tempo de Deus, Deus faz, não aquilo que eu quero, e pode até fazer aquilo que eu quero, porque o meu pensamento pode estar em coadunação com o pensamento dele, mas via de regra, Deus faz a suprema vontade dele. Quando o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, dizendo assim: traz estas coisas à memória, o apóstolo Paulo está falando, veja só, ele está contrapondo a doutrina com falatórios profanos. Você vai encontrar isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 16. Versículo 14, Paulo diz: traga a sã doutrina à sua memória. E no versículo 16, eu vou fazer essa linha: combata os falatórios profanos com a sã doutrina que você recebeu. Nossos credos, nossa confissão de fé, quando eu digo nossa, da Assembleia de Deus, são documentos eclesiásticos com o propósito de aplicar, enfatizar o ensino das Escrituras para nós. Então, quando nós, e aí eu convido você a fazer uma pesquisa no site da CGADB, e lá você vê a nossa confissão de fé e regra de vida, você vai observar que a nossa confissão de fé, ela possui um fundamento, não é apenas eclesiástico, mas ela possui um fundamento bíblico. Ele ocupa, aquela declaração de fé, ela ocupa uma importância na vida da igreja. Aquilo ali é um sumário doutrinário da Bíblia, ajudando a nossa compreensão e além de servir como proteção para as falsas doutrinas. Então, o Novo Testamento, eu acho muito interessante que a aplicação das pessoas às suas conveniências com a verdade do Novo Testamento. Inclusive aberrações. Chegar na igreja e dizer que Deus me autorizou, me deu permissão para o divórcio. Pelo amor de Deus, jamais o Senhor, jamais
E aqui não é uma questão pessoal, é uma questão bíblica. Jamais Deus falaria com alguém para deixar o seu cônjuge. Jamais. Absolutamente jamais. Só há uma possibilidade, isto é, se não houver perdão. Porque o perdão se sobrepõe a toda espécie de pecado. É no adultério. É no adultério. Bom, não vou fazer essa aplicação nesse momento, mas muitos desmandos, muitas coisas que diversas denominações vivem, estão fundamentados nos modismos, absolutamente modismos, que vão cair por terra. Entre no manto, isso é modismo. Vem aí canela de fogo, isso é modismo. Receba aí uma nova unção, isso é modismo. Cutuca aí teu irmão ao lado e faça assim, 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 isso é modismo. E diversos outros modismos. Sabe o que é isso? É a falta real da presença de Deus na vida dessas pessoas, que fazem dos cultos um ajuntamento para motivações pessoais. A igreja se junta como família, como casa de Deus, para adorar o Senhor. O Senhor fala, sim. Pode haver o dom de profecia, sim. E quando já estudamos isso na aula anterior, na lição de número 7, cultuando a Deus com ordem, com reverência, com decência. Muitas vezes o ministrante está ministrando e todo mundo está dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é reverência. Quando se ministra, se ouve. Você está em uma sala de aula, o seu professor está lhe ministrando, você cala, ouve e retém. Anota para não esquecer, porque aquilo vai ser fundamental para a sua vida profissional. E o ensino é fundamental para o crescimento da nossa vida espiritual. Aquela declaração de fé, até, me desculpe, até está embasando muito isso, aquela declaração de fé existente lá no site da CGADB, ela inclusive, ela refuta, se você observar direitinho, ela refuta qualquer tipo de ensino que venha a persuadir o homem como centro do culto. O homem está se tornando o centro do culto. Nós estamos trazendo o homem para o centro do culto. Nós estamos fazendo do homem o centro do culto. Nós queremos dizer que os planos de Deus para o homem é assim, 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 e muitas vezes enfatizamos tanto isso, que até ingressamos, ou se ingressa, em modismos. Modismo significa aquilo que está na moda, e tudo aquilo que está na moda vem e vai. A Bíblia diz em Efésios 4,14, né? Vento de doutrina. Eu não acho nem que seja vento de doutrina, que não é doutrina, é vento de costume. Tem um caráter absolutamente efêmero e passageiro. Vocês se lembram, para nada aproveita, né? Vocês se lembram da história do Caicai? Dente de ouro, anjo da igreja, e por aí vai. E por aí vai. A pergunta é: deu em quê? Deu em quê? Absolutamente. Já vi pessoas caindo na unção do Espírito Santo de Deus, real, e não aspectos emotivos. Com o Senhor não existe aspectos emotivos, porque os nossos sentimentos e as nossas emoções
são contaminadas pelo pecado. Isso está no culto de instrução da semana passada. O apóstolo Paulo, ele dá a Timóteo 3 frases, ou uma frase, que podemos isolá-la em 3 partes distintas, concernente à palavra de Deus. A primeira, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Atenção, em nome de Jesus. Não procura te apresentar para a igreja, não procura te apresentar para o teu irmão, não procura ser um dirigente do culto, não procura ser aquela pessoa que está abençoando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso significa você estar absolutamente reconhecido por Deus e pela igreja. Não precisa você se apresentar, não. O Espírito Santo lhe apresenta. O Espírito Santo testifica no coração, na alma e no espírito, se as palavras que eu ou você estão pregando, ministrando, verdadeiramente provém de Deus. E aí a emoção morre. A igreja, desde há muito tempo, e não é de agora não, viu? Desde os tempos primitivos, nós encontramos um obreiro fraudulento, nós encontramos obreiros que depois são desmascarados, nós encontramos aberrações doutrinárias, nós encontramos falsos mestres, isso desde o princípio. O próprio João diz que escreve para a igreja, mas o cidadão lá, a terceira carta de João, o cidadão lá não permite que as cartas dele sejam lidas. Porque é difícil, irmãos. O caminho é estreito, irmãos. O caminho largo não pertence à igreja, não. A verdadeira igreja, o caminho dela é estreito. E a verdadeira doutrina, ela corrige. A verdadeira doutrina, não preciso dizer que você está errado, não. A verdadeira doutrina, ministrada pela palavra, fundamentada na palavra de Deus, vai mostrar o quanto você está incorreto. E você crê no Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que eu estou ministrando para você advém da palavra. E a fé é pela palavra, e ouvir a palavra de Deus, e não aquilo que você gostaria de ouvir. O aspecto doutrinário, ela traz dor, porque o pecado, ele se enfronha na vida do homem, se enfronha na mente do homem, se enfronha na alma do homem de uma maneira tal que, se desarraigar do pecado, dói verdadeiramente. Eu sei que dói, porque eu também me desarraiguei da prática do pecado e sei o quanto doeu. Uma árvore, quanto mais tempo plantada, mais trabalho se dá para arrancá-la, para tirá-la, e muitas vezes se tira, mas o troço da raiz ainda fica. Isso é o pecado, e o pecado não é uma questão de fazer ou deixar de fazer, não. Pode-se pecar fazendo, e pode-se pecar até mesmo não fazendo. Chamamos pecado de comissão é o fazer, omissão é o não fazer. Mas o pecado é muito mais do que isso. O pecado é uma gênese na alma do homem. A natureza do homem é pecadora, e abrir mão da sua natureza pecadora dói. Então a igreja, ela enfrenta, na história do cristianismo a gente vê isso, uma avalanche de heresias e aberrações em nome de Deus. E Jesus diz que se ele não abreviar aqueles tempos, até os escolhidos seriam enganados. Porque é realmente isso. Interessante que quando o apóstolo Paulo ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, entenda isso, apresentar-se em oração,
apresentar-se como verdadeiro manancial da palavra, apresentar-se em santidade, apresentar-se em paz com o Senhor, isso é ser um obreiro aprovado por Deus. A partir daí o Senhor lhe aprova diante dos homens, diante da sua igreja. Aí ele continua dizendo, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. E aí vem uma palavra interessante, que é a palavra obreiro, que significa toda espécie de obra e trabalho. Então aquilo não é somente para o pastor, não. O significado de obreiro no Antigo Testamento ele é muito amplo. Aquilo é para todo o crente. Quando você faz algo para a igreja, me permita, quando você limpa a igreja, varre a igreja, ornamenta a igreja, quando ninguém reconhece, isso na verdade está lhe fazendo um obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar. Você não tem que receber um cargo, nenhuma função na igreja para ser obreiro, em absoluto. Você deve exercer aquilo que está no seu coração em relação à igreja. O termo obreiro ele é muito genérico e ele é afeto a todos os cargos e funções dentro da igreja, do pastor ao não pastor, ao congregado. Ele é afeto, ele se dirige a todos eles. O obreiro é um trabalhador do campo. Tem trabalhador de campo que serra árvores enormes. Tem trabalhador de campo que faz a colheita, colhe os tomates, colhe a fruta e a verdura. Tem trabalhador de campo que os planta. Tem trabalhador de campo que os arou primeiro. Tem um trabalhador do campo que abriu os sulcos para a água correr. Não importa, todos são obreiros que não tem do que se envergonhar, porque emprega as suas forças, emprega o que é seu, emprega o seu próprio eu para a igreja, que nela é o corpo de Cristo, a manifestação da glória de Deus aqui na terra. É a igreja. Mas Paulo continua aí dizendo assim, que maneja bem a palavra da verdade. Atenção, queridos, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero fazer aqui uma ideia de que se você procura um ortopedista, é necessário que aquele homem seja um especialista. E hoje em dia, em ortopedia, existem várias especialidades. Especialidade do ombro, por exemplo, especialidade do quadril, por exemplo, especialidade nos pés, por exemplo, são especialidades de um ortopedista. No entanto, a especialidade ele só escolheu depois que passou os anos básicos estudando medicina. E aí então ele procura uma especialização. Tem crentes que são especializados em escatologia, crentes que são especializados em eclesiologia, e também tem médicos que são clínico geral. O crente ele tem que ser esse clínico geral, mas para ele ser esse clínico geral, ele precisa conhecer bem a palavra da verdade. E atenção, o termo manejo que Paulo utilizou. Manejo significa cortar em linha reta. Quem maneja bem a palavra da verdade, ele está usando-a de maneira correta, reta e integral. Não está procurando os meneios, nem está deixando de falar, porque pode ferir alguém, pode ferir A, pode ferir B, pode ferir C, em função de alguém ter a vida incorreta dentro da casa do Senhor e não pode ouvir a sã doutrina. E Paulo diz que essas pessoas têm comichão no ouvido em relação à sã doutrina. Essa palavra manejar é uma palavra rara no Novo Testamento e ela só aparece duas vezes, né? Só aparece duas vezes.
O emprego do apóstolo Paulo dessa palavra é, como nós podemos dizer, é um emprego metafórico. Ele usa manejo como uma metáfora, né? É como se ele estivesse dizendo que o trabalhador do campo, ele maneja bem a palavra da verdade. O trabalhador do campo, ele não tem do que se envergonhar. O trabalhador do campo, ele está sabendo exatamente o que ele está fazendo. No fundo, o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, e aí vamos trazer por inferência, sem ferir a palavra de Deus, que Paulo está preocupado com o ensino correto da palavra de Deus, baseada numa exegese sólida e que tenha aplicação, atenção, aplicação para edificação espiritual da igreja e não do indivíduo. Aplicação espiritual para crescimento da igreja. A igreja cresce como um edifício e não como indivíduo. Amém? Quando eu fiz meu curso de bacharel em teologia, eu ouvi uma palavra do meu professor de homilética e de exegese, que era o mesmo, e ele dizia assim: o púlpito só é mistério para a aplicação da palavra de Deus. Só. Exclusivamente só. Não se usa púlpito para azar. Não se usa púlpito para indiretas. Não se usa púlpito para desabafo. Não. Púlpito não é palanque. Púlpito é um local consagrado. Púlpito é um local que foi consagrado para os ministros da casa do Senhor engolirem suas emoções, engolirem os seus eus e ministrarem a genuína palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, efetivamente, ela não é motivo, o púlpito não é local de desabafo. O ensino da sã doutrina, para que ensinemos a sã doutrina, nós temos efetivamente que aprender a palavra de Deus. Nós temos uma vida de andar, uma vida de estudar, uma vida de aprender com outras pessoas, das quais vivem e são testificadas pelo Espírito Santo de que vivem efetivamente essa palavra. E a grande pergunta que podemos responder nesta manhã é: por que é que eu devo me comprometer com a palavra de Deus? Eu posso lhe dar 4 motivos iniciais simples. Primeiro, porque ela é o nosso manual. Absolutamente é o nosso manual. Segundo, porque ela é o alimento das nossas almas. Terceiro, porque ela é a espada do Espírito. Eu posso dizer como quarto que não existe no mundo nenhum livro igual à Bíblia. Basta um pouco de bibliologia, um pouco apenas, para você perceber que a Bíblia, ela possui características tão próprias que seria impossível ela existir se Deus não estivesse orientando, conduzindo efetivamente a ela.
Eu vou lhe dizer o seguinte: em primeiro lugar, a palavra Bíblia vem da origem Bíblion, que era o papiro usado para escrever. Muitos papiros juntos era Bíblia. Então a Bíblia tem um significado de junção de livros, e aí ela possui 66 livros. Olha só, escrita por mais de 40 autores, num período de mais de 1.600 anos, escrita em 3 idiomas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Possui 1.189 capítulos e mais de 31.000 versículos. Nenhum erro, nenhuma contradição nela. Aonde de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central dela. Nos 66 livros, Jesus é o tema central da Bíblia. Praticamente impossível de existir se Deus não tivesse a sua mão sobre esta palavra tão maravilhosa que tem chegado até nós. Eu lhe peço, em nome de Jesus, faça da sua Bíblia seu livro de cabeceira. Como manual do crente, nós podemos, através dela, temer e obedecer a Deus. Através dela, amar ao próximo. Através dela, ter um padrão de vida cristã absolutamente diferente deste mundo. Através dela, podemos crer que não somente Deus existe, mas através dela podemos crer que Jesus Cristo é o Salvador do homem. Então muita gente pratica isso isoladamente, né? Isoladamente. Eu temo a Deus. Fazes bem, porque até o diabo teme e treme diante dele. Eu sei que ele existe. Fazes bem, porque até o diabo sabe que ele existe. Eu amo o próximo. Fazes bem, porque além de ser um mandamento bíblico, isso é um dever de todo ser humano. Eu tenho uma regra de fé que eu não bebo, não fumo, não jogo, não me prostituo, e tenho uma condição moral, não devo a ninguém, etc. Fazes bem, porque isso é o dever de todo homem. Aí vem agora o ponto crucial. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Agora, aceitar a Jesus Cristo como Salvador é diferente. Você pode praticar todos esses princípios morais, se não aceitar Jesus como Salvador, nada disso é substancial para você ingressar no reino de Deus. Absolutamente. Mas eu ensino o amor. Fazes bem. Ótimo, é melhor do que ensinar o ódio. Mas eu dou esmolas. Fazes bem. É melhor do que negar e encurtar a tua mão para o necessitado. Não nada demais nessas coisas. Mas o tema central dela é Jesus. Então, para esses que têm esses padrões de moralidade, vem a pergunta final: e o que tu fizestes do Filho de Deus, para o qual ele foi enviado? Segundo o texto áureo da palavra dele, 3:16 de João, que ele, por amor a ti, deu o seu Filho, para que tu não fosse condenado. E o que tu fizeste dele? Teu padrão de moralidade tem alguma coisa a ver com ele? Ou é o teu padrão de moralidade? Porque o padrão que Deus quer de você é único. Aceite Jesus como Salvador. As demais coisas virão.
Porque ele mesmo, Jesus diz, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus é Cristo, e as demais coisas vos serão acrescentadas, de maneira natural. Então esse livro é um manual. O livro de Provérbios é um livro prático, absolutamente prático. Ele alimenta nossas almas, sem dúvida, sem dúvida. Você se alimenta 3 vezes ao dia, alguns se alimentam 2, alguns se alimentam 1, mas tem que comer. A Bíblia, ela produz a nutrição necessária com alimento espiritual para a nossa alma. Você já reparou que existem pessoas que se alimentam, mas são subnutridas? Eu vou dar uma palavra meia pesada nesta manhã. Meia pesada nesta manhã. A subnutrição não é porque não lê a Bíblia. A subnutrição é porque lê a Bíblia e não participa dos cultos de instrução, não participa das escolas bíblicas dominicais. Então é uma pessoa que come, que lê, mas é subnutrido. Subnutrido espiritualmente, não tem a menor força elementar espiritual para enfrentar nada, e nem mesmo para resistir ao pecado. A Bíblia é comparada a um alimento. O texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ela fala inclusive da abertura de apetite, né? Ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por fé vades crescendo. Então existem 2 leites aqui, né? O que não é racional, é emocional, e o falsificado. Aqui está escrito, né? Como a espada do Espírito, ela parece que são uma vez apenas no livro de Efésios. E interessante é que toda a armadura cristã é de defesa, exceto a espada do Espírito, que é a única arma de ataque. Fortalecei-vos na palavra, que é a espada do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo só age de conformidade com a palavra. Não há possibilidade do Espírito Santo de Deus agir na vida de ninguém fora da palavra. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Já explicamos sobre isso a respeito de santificação, que alguém leva para o lado negativo do não fazer, do não, quando a santificação efetivamente tem seus lados positivos muito maior do que seu lado negativo. Seguir a paz com todos tornou-se um preceito para toda forma religiosa. Mas a santificação, ela só é possível com o novo nascimento. Não é no beber, não fumar, não jogar, não se prostituir, não dever, não fazer isso, não fazer aquilo, que o torna santo. A santificação provém do novo nascimento, aonde ela existe de maneira instantânea ou temporal, rápido, pelo sangue de Jesus, como ela existe de maneira progressiva, e ela vai existir de maneira eterna quando nós chegarmos no céu. Então, não é uma questão mera de comportamento, apenas não, é uma questão de estar em Cristo Jesus. A santificação de Cristo Jesus nos santifica, e por Ele nós somos santificados. Então, fora de cogitação, qualquer forma de comportamento humano que venha justificar ser bonzinho, como se isso fosse
a porta para entrar no reino de Deus. E finalmente, como eu já disse nessa manhã, ela é um livro, é impossível a Bíblia ser invencionista, absolutamente impossível. Um livro escrito em mais de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas, em 3 idiomas, cujo tema central é uma pessoa só, é impossível. E quando a gente fala que a Bíblia não possui nenhum erro ou contradição, as pessoas vêm encontrar na Bíblia erro gramatical. Encontrei um erro gramatical aqui. Encontrei o livro de Efésios com Z, em vez de ser, então essa Bíblia está errada. Esse erro a que nós nos referimos, esse erro está diretamente relacionado às suas contradições. Não são erros gramaticais, são erros de contradições. A Bíblia não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse ela não se contradiz. Então, na minha visão, é impossível que esse livro tenha sido escrito por algum homem qualquer. Finalmente, a Bíblia, o meu comprometimento, ou o seu comprometimento com a Bíblia, com a palavra de Deus, é caracterizado pela preservação do verdadeiro pentecostalismo. E como se não bastasse, Deus conhece aqueles que o servem segundo a luz da sua palavra. Não é simplesmente dizer que serve a Deus, servi-lo segundo a luz da sua palavra, inerrante, infalível, completa, e nela a expressão da vontade dele para toda a humanidade. Então permita, meu querido e amado ouvinte, seguidor da nossa DEB oficial, graças a Deus por isso, queremos chegar a 1.000 ou mais de 1.000 seguidores, o que é difícil, porque ninguém está preparado, para ouvir a palavra de Deus de maneira íntegra, como ela é, sem desvio, de maneira reta, concreta, direcionada, muitas vezes ao seu próprio coração, lhe ferindo, é verdade, mas a palavra de Deus, ela fere e também ela cura, ela sara as feridas. Então, meus amados, aonde você, nesse ensino bíblico, aonde você não é o tema central das nossas ministrações, o tema central das nossas ministrações, a ADEB, ela é caracterizada por ser cristocêntrica. Do princípio ao fim do culto, ela é cristocêntrica. Ela não tem modismos, ela não traz o homem como centro do seu culto. Ela é absolutamente cristocêntrica. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê a graça necessária para vivermos, para lutarmos, para sermos cristãos à luz da palavra de Deus. Para isso você precisa ler de maneira sistemática, cronológica e diária, porque senão você não vai ter entendimento do que está escrito. E frequentar, para não ser um crente subnutrido, os cultos de doutrina e os cultos de escola bíblica dominical. Que o Senhor vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus ajude,
nessa caminhada espiritual até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje à noite vamos fazer o possível para transmitir o culto das crianças ao vivo no Instagram, que vai ficar lá gravado. Como também na próxima quarta-feira estaremos aqui com os irmãos no culto de instrução, trazendo a ministração, o ensino da palavra de Deus, exatamente como ela é, sem distorções e sem modismos. Que Deus vos abençoe e lhes dê uma semana de paz, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.